Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui conosco. Hoje a gente vai mergulhar num personagem bem interessante do Antigo Testamento, o profeta Miqueias. E vamos fazer isso olhando através de um comentário bíblico específico. A nossa fonte principal são os trechos que selecionamos de um estudo, um PDF chamado 33AT Interpretado Miqueias. E a ideia aqui é simples, tirar os pontos principais, sabe quem foi esse Miqueias, como era o mundo dele, qual a mensagem central e, claro, dar uma olhada em algumas interpretações mais instigantes que esse material traz. É curioso que o nome Miqueias significa algo tipo quem é como o Senhor, né? Vamos descobrir juntos o que essa análise revela sobre o porquê desse profeta e do livro dele serem tão marcantes. Bom, para começar, vamos situar o Miqueias, quem foi ele. O comentário já adianta, ele está lá entre os profetas menores, mas explica logo que menor é pelo tamanho do livro, né? Não pela importância. Exato, exatamente. Ele atuou em Judá, o Reino do Sul, numa época, olha, bem agitada. Foi durante os reinados de Jotão, Acás e também Ezequias. Isso coloca a gente ali mais ou menos entre 742 e 687 a.C. É um tempo considerável, né? Talvez uns 50 anos de ministério. E um ponto que o material destaca bem é que ele profetizou sobre a queda de Samaria, que era a capital de Israel, o Reino do Norte, antes dela acontecer de fato, lá por 722 a.C. Nossa! E como era essa época? Imagino que não devia ser nada fácil viver ali. Não mesmo. O comentário descreve um cenário, assim, de muita tensão política. A Síria era grande potência, né? Dominava tudo. Reis como Tiglat-Pileser III, Senaqueribe, eles estavam pressionando todo mundo na região. Miqueias viu coisas pesadas, tipo a Guerra Sírio-Efraimita, que foi uma tentativa de Israel e da Síria de forçar Judá a entrar numa aliança contra a Síria. E ele viu de perto a conquista de Samaria pelos assírios. O estudo até sugere que o ministério dele provavelmente acabou um pouco antes daquela invasão famosa de Judá pelo Senaqueribe em 701. Entendi. E a origem dele? O comentário fala que ele era de Moresete. Isso ficava perto da Filícia, né? Isso fazia diferença na visão dele. Olha, o estudo argumenta que sim, e fazia muita diferença. Moresete ficava na Cefolá. É uma região de planícies, meio que uma zona de fronteira, sabe? De passagem. Isso deu para ele uma perspectiva bem diferente da do profeta Isaías, por exemplo. Isaías circulava mais na corte, em Jerusalém. Miqueias não. Ele estava mais perto do povo do campo. Ah, entendi. Ele via as dificuldades de perto, as injustiças que rolavam soltas, principalmente com a questão da concentração de terras. E por estar numa área estratégica, ele também tinha uma noção clara dos movimentos militares, da política externa. O material descreve ele como alguém vitalmente interessado nos problemas da nação. Não era um espectador distante, então? De jeito nenhum. Essa origem mais rural parece que deixou o olhar dele bem afiado para a injustiça social. E essa questão da injustiça parece que é um ponto central na mensagem dele, né? Pelo que o comentário indica. Algo que começou lá com o rei Uzias, mas, assim, era uma riqueza muito mal distribuída. E o resultado? O resultado direto que o estudo aponta foi a exploração dos mais pobres, os ricos e poderosos oprimindo quem tinha menos. O próprio comentário traz a citação de Miqueias 2, versículo 2. Cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam. É uma denúncia muito direta. Qual era o coração da mensagem dele, então, segundo essa análise que a gente está vendo? O estudo resume bem usando as palavras do próprio Miqueias, lá em 3.8. Ele dizia se sentir cheio do poder do Espírito do Senhor. E a missão era clara: declarar a Jacó, ou seja, Judá, a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. Ele ia para cima mesmo, da idolatria que, segundo o comentário, se espalhava vindo das capitais, Samaria e Jerusalém, denunciava a ganância dos nobres, o desrespeito às leis de herança que protegiam as famílias, sabe? Roubo, maus tratos às viúvas. E tem uma acusação bem chocante que o comentário destaca. Miqueias 6,7 menciona até a possibilidade de sacrifícios humanos, algo que o estudo liga aos períodos mais sombrios dos reinados de Acás e depois Manassés. Sacrifício humano, nossa, que coisa pesada.
Mas a análise indica que não era só, digamos, anúncio de desgraça, certo? Tinha alguma luz ali, alguma esperança. Sim, sim, definitivamente. Embora o juízo de Deus fosse apresentado como certo e viria primeiro pelos assírios e depois, como Miqueias até prevê de forma surpreendente lá em 4:10, pelos babilônios por causa desses pecados todos, a mensagem também incluía uma promessa forte de restauração futura, uma redenção gloriosa lá na frente. E essa esperança, de acordo com o estudo, estava muito ligada à vinda de um líder especial, o Messias. Ele traria justiça verdadeira e um reavivamento espiritual profundo. Ah, e aí entra aquela profecia famosa sobre o lugar de nascimento do Messias, né? Miqueias 5:2. Exatamente essa. Falando um pouco do livro em si, a análise entra naquela questão. Foi Miqueias mesmo que escreveu tudo? Ou teve mais gente envolvida? Olha, a visão mais tradicional sempre foi que sim, o livro todo é obra do Miqueias. Mas o comentário é bem honesto. Ele menciona que, especialmente a partir do final do século XIX, alguns estudiosos começaram a questionar isso. Surgiu a ideia de que talvez os capítulos 4 a 7 pudessem ser acréscimos, coisa feita mais tarde, talvez só depois do exílio na Babilônia. No entanto, o material que a gente está analisando defende com força a unidade do livro. Aponta vários indícios para isso. Por exemplo, a repetição da palavra ouvir, em hebraico é shama, marcando o começo de grandes partes do livro, 1.2, 3.1, 6.1. Também o uso constante da imagem do pastor e do rebanho, ao longo de todo o livro. Um estilo meio de diálogo, sabe, com interrupções e respostas. As referências históricas que batem com o tempo de Miqueias e semelhanças com outros profetas do século 8 a.C., que aparecem tanto no começo quanto no fim do livro. Interessante essa defesa da unidade. O comentário também fala de uns jogos de palavras bem curiosos no capítulo 1, é isso? Exato. O estudo mostra como Miqueias usa os nomes das cidades que iam ser atingidas pela invasão assíria de um jeito muito esperto e irônico. Ele pega o significado do nome da cidade e contrasta com o destino terrível que estava vindo. Por exemplo, uma cidade chamada Safir, que significa algo tipo agradável, ia passar por vergonha e nudez. Outra, Zaanã, que soa como sair, teria os moradores com tanto medo que não iam conseguir sair. Que recurso forte. É um jeito muito impactante de mostrar que as falsas seguranças, as aparências não iam adiantar nada contra o juízo de Deus. E tem aquela passagem super conhecida em Miqueias 4 sobre transformar espadas em arados, que é quase idêntica a uma parte de Isaías 2. O comentário dá alguma explicação para essa coincidência? Exato. E Isaías e Miqueias, a coisa que fica em comum ao juízo de Deus é que começa pelos seres específicos e depois para as comunidades mais remotas, quase que por ordem de consciência. Mas a partir do capítulo 3 e 4 de Miqueias, a gente pode focar numa série de razões dos nomes das cidades que eram julgadas por Deus. Sim, ele levanta uma hipótese bem interessante. Sugere que talvez tanto Miqueias quanto Isaías tenham usado uma profecia mais antiga, algo que já circulava na época, como se fosse parte de um tesouro comum dos profetas, sabe? O estudo até argumenta que, olhando o contexto, a passagem talvez se encaixe de forma ainda mais natural dentro de Miqueias do que em Isaías, mas reconhece a força dela nos dois livros, claro. Entendi. E outro ponto que o estudo acha bem intrigante, a menção direta à Babilônia, lá em Miqueias 4:10. Como a gente falou, na época dele, a ameaça principal era a Assíria, né? A Babilônia veio bem depois. Correto. A Babilônia só se tornou a potência dominante muito tempo depois, ali depois de 605 a.C. O comentário explica que isso é um nó, digamos, para quem não aceita muito a ideia de profecia preditiva que antecipa o futuro. A explicação mais crítica geralmente é que essa menção à Babilônia foi um acréscimo, coisa de um editor posterior, que já vivia sob o domínio babilônico e quis atualizar a profecia. Mas o comentário que a gente está vendo discorda disso. Discorda. A fonte que estamos usando defende outra visão, a de que o Espírito Santo podia sim inspirar os profetas a prever eventos futuros, inclusive nomes de nações ou até de pessoas. O comentário até cita como paralelo o caso de Ciro, mencionado por nome em Isaías muito antes dele existir. Para o autor dessa análise, negar essa possibilidade é mais uma questão de falta de fé na própria natureza da profecia bíblica. Ok, entendi a perspectiva do comentário. E o que
tudo isso significa na prática? Quer dizer, qual o impacto dessa mensagem? E aquele versículo super famoso, Miqueias 6,8, como ele entra nisso tudo? O Miqueias 6,8 é talvez o versículo mais conhecido do livro, né? Ele te declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a Hesed, que é essa palavra incrível para bondade, misericórdia, amor leal, e andes humildemente com o teu Deus. O comentário vê esse versículo como um resumo genial da essência da mensagem dos grandes profetas. A justiça social tão forte em Amós, o amor leal a Hesed, que é mais que só bondade, né? É lealdade e misericórdia que vem de uma aliança que era central em Oséias, e o andar humilde com Deus, algo muito destacado por Isaías. É uma síntese poderosa. Exato. E o estudo contrasta isso diretamente com o quê? Com o ritualismo vazio, ou até com práticas extremas como o próprio sacrifício de crianças, que é mencionado um pouco antes, nos versículos 6 e 7. O que Deus quer de verdade, segundo essa análise, não são só cerimônias, são corações transformados. E isso se mostra em ações concretas. Tratar o próximo com justiça, agir com compaixão, com essa Hesed, e manter uma relação de humildade e dependência com Deus. O estudo até observa que essa é uma lição difícil de aprender, né? O povo sempre tende a preferir o ritual externo. Com certeza. E sobre a profecia de Belém, lá em Miqueias 5,2, como o comentário interpreta essa passagem? A passagem diz: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. O comentário menciona que já houve interpretações que viam Belém Efrata não como a cidade em si, mas talvez como uma referência à família, ao clã de Davi, que era de lá. Ah, interessante. Mas o estudo argumenta com bastante força que o cumprimento disso lá no Novo Testamento, em Mateus capítulo 2, quando os magos perguntam, Herodes investiga onde o Messias nasceria, aponta claramente para o lugar geográfico. Por isso a análise defende a interpretação literal mesmo. A profecia se refere à pequena cidade de Belém Efrata como local exato do nascimento do futuro rei. O estudo também fala do estilo de Miqueias no capítulo 6, né? Diz que parece um processo judicial, com Deus chamando Israel para o banco dos réus. Isso, é uma imagem muito forte. O comentário explica que esse formato de disputa legal, em hebraico eles chamam de rib, era um estilo conhecido na época, usado em tratados, em alianças formais. Deus convoca até as montanhas, os fundamentos da terra, para serem testemunhas. Uau! Esse tribunal todo serve para quê? Para expor a queixa de Deus contra o povo. E a grande acusação, segundo a análise, é a ignorância deles sobre o que Deus realmente queria. Eles estavam pensando em holocaustos, em sacrifícios caríssimos, talvez até naquelas práticas pagãs extremas. Esquecendo o principal. Exatamente. Esquecendo totalmente o essencial da aliança com Deus. Praticar a justiça, amar com lealdade, Hesed, e andar em humildade. Falando em dificuldade, o final do livro, ali no comecinho do capítulo 7, parece pintar um quadro bem sombrio da sociedade da época, não é? Tipo, pereceu da terra o piedoso, não creais no amigo. Parece um colapso total. Parece mesmo. É um retrato de um fundo do poço moral e social. O comentário destaca essa descrição da corrupção generalizada, da quebra de confiança em todos os níveis. Mas, e aqui vem o interessante, logo depois dessa constatação tão dura, tão dolorosa, vem uma virada impressionante. Ah, é? Sim. A parte final do livro, de 7,7 até o 20, é descrita pela análise como um salmo. Um salmo poderoso de fé e esperança, que nasce justamente desse cenário de desespero. O profeta, talvez falando em nome daquele resto fiel do povo, reconhece que o castigo é merecido. Ele diz: sofrerei a ira do Senhor porque pequei contra ele. 7,9. Mas mesmo admitindo a culpa e a justiça do castigo, ele expressa uma confiança absoluta na libertação futura que virá de Deus. No perdão incomparável de Deus, quem, ó Deus, é semelhante a ti que perdoas a iniquidade? 7,18. Essa frase até ecoa o nome do próprio Miqueias, né? Quem é como Deus? Que incrível. E ele confia na fidelidade de Deus às promessas feitas lá atrás, aos patriarcas Abraão e Jacó. No fim das contas, o que prevalece é a misericórdia divina.
É uma conclusão de esperança muito forte depois de tanta denúncia. Uau, que mergulho intenso nesse material sobre Miqueias. Pelo que a gente viu nessa análise, ele surge como essa figura muito forte, né? Vindo do interior, sem medo de confrontar a corrupção da elite, a injustiça que acontecia no campo. Alguém que anunciou o juízo, sim, foi duro nisso, mas que também abriu essa janela enorme para a esperança de restauração. Uma esperança centrada no Messias e naquela profecia tão específica sobre Belém. Exato. O estudo realmente consegue mostrar como a mensagem de Miqueias ainda ressoa hoje, né? Esse chamado por justiça social, por uma fé que não seja só aparência, que vá além do ritual, e o aviso sobre as consequências de dar as costas para os princípios morais de Deus. Tudo isso tem um peso enorme ainda hoje. E Miqueias 6.8, como a análise bem apresenta, continua sendo aquele resumo potente, desafiador do que realmente importa. Agir com justiça, amar com lealdade e compaixão e caminhar com humildade diante de Deus. É o coração da coisa. E para a gente continuar pensando, fica aquele contraste interessante que o comentário meio que levanta, talvez sem explorar até o fim. De um lado, tem o anúncio de um juízo bem pesado sobre as nações que oprimem, que praticam o mal. A gente vê isso em passagens como 5:15 ou 7:13. Sim. Mas do outro lado, tem aquela visão surpreendente de um futuro onde essas mesmas nações, ou pelo menos parte delas, acabam buscando a Deus em Jerusalém, lá em Sião, 4.1-3. Ou então são humilhadas diante do poder restaurador de Deus, 7.17. Perfeito. Essa tensão é fascinante, né? Como é que a justiça de Deus, que não deixa a maldade impune, que acerta as contas, como ela se concilia com a sua misericórdia, que parece que se estende de uma forma incrível, alcançando até os inimigos quando eles se humilham, como esses dois fios, o juízo justo e a graça redentora que vai além, se tecem juntos no grande plano de Deus que profetas como Miqueias só conseguiam vislumbrar. É algo bem profundo para a gente continuar refletindo com certeza. Muito bom. Agradecemos a quem nos acompanhou nesta análise de Miqueias, baseada nos textos que exploramos hoje. Foi ótimo conversar sobre isso. Até a próxima! Bem-vindos ao The Debate. Hoje, nosso foco se volta para um texto fascinante do Antigo Testamento, o livro de Miqueias. Isso mesmo. Miqueias, um dos profetas conhecidos como menores, né? Não pela importância, claro, mas mais pela extensão do livro, são 7 capítulos, uns 105 versículos. Mas, assim, a densidade da mensagem sobre justiça social, sobre juízo e também esperança de restauração é imensa. Exatamente. Ele atuou em Judá lá no século 8 a.C., um período bastante conturbado, durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias. Era um cenário de forte ameaça do Império Assírio, conflitos regionais intensos, tipo a chamada Guerra Assírio-Efraimita, e, internamente, uma prosperidade econômica que acabava gerando profundas desigualdades sociais. E Miqueias, ele não poupou críticas a essa situação toda. E a própria forma como esse livro chegou para a gente é o centro da nossa análise hoje. Por muito tempo, assim, prevaleceu a ideia de que Miqueias seria uma obra única, sabe, escrita integralmente por esse profeta do século 8. Só que a pesquisa acadêmica, sobretudo a partir do século XIX, começou a levantar uns questionamentos sérios sobre essa unidade, focando especialmente nos capítulos 4-7. Então a questão que a gente vai explorar hoje é esta. O livro de Miqueias pode ser lido como uma obra literária coesa, um reflexo direto da mensagem e do contexto do profeta Miqueias lá no século 8 a.C.? Ou será que a gente deve compreendê-lo como o resultado de um processo de edição mais longo, mais complexo, onde os capítulos finais ali do 4 ao 7 seriam acréscimos posteriores, talvez de épocas distintas, como o período depois do exílio na Babilônia? Eu vou argumentar a favor dessa segunda visão, que é a perspectiva mais crítica. Eu defendo que as evidências, tanto temáticas quanto textuais, apontam assim fortemente para a presença de adições significativas nesses capítulos 4-7, adições que vão além do ministério original de Miqueias. E eu vou apresentar os argumentos que sustentam a unidade essencial do livro.
Eu acredito que uma análise cuidadosa das evidências internas revela uma coerência autoral e temática que pode sim ser atribuída ao Miqueias histórico, lá do século 8 a.C. Minha posição se baseia na ideia de que o livro de Miqueias mesmo com suas variações de tom e ênfase, ele forma um todo literário coeso, atribuível ao profeta histórico. Há indicadores internos fortes para isso. Primeiro, a própria estrutura do livro parece organizada em torno de 3 grandes oráculos, cada um começando com aquele chamado imperativo. Ouçam, lá em 1.2, 3.1 e 6.1. Isso sugere um planejamento, sabe? Uma unidade de composição. Além disso, as mudanças de assunto, que para alguns indicam múltiplos autores, podem ser compreendidas de outra forma, como uma coleção de oráculos mais curtos, ditos por Miqueias em momentos diferentes e reunidos depois. Não seriam necessariamente discursos contínuos costurados artificialmente. A gente tem também uma consistência simbólica notável, como a imagem do pastor, que aparece tanto nas denúncias dos primeiros capítulos, quanto nas promessas dos últimos. Pensem em 2.12, 3.2.3, 4.6, 5.3 em diante e 7.14. Outro ponto é um recurso literário, uma espécie de interrupção e resposta, que a gente encontra em todas as seções principais, sugerindo uma técnica consistente do autor. E, fundamentalmente, as referências históricas ao longo do livro são compatíveis com o século 8 a.C., e existem paralelos textuais importantes, cerca de 24 passagens, entre Miqueias 4 a 7 e outros profetas que a gente sabe serem desse mesmo período, como Oséias, Amós e partes de Isaías. Tentar datar Miqueias 4 a 7 como tardio por causa de semelhanças com Isaías 40 a 66, bom, é um argumento complicado, porque a datação desses capítulos de Isaías é em si um debate acadêmico intenso. Entendo esses contos, mas minha abordagem parte de um ângulo um pouco distinto. Embora seja indiscutível que parte do livro, especialmente os capítulos 1 a 3, remontem ao Miqueias histórico, a visão que hoje predomina na pesquisa crítica, um caminho que foi aberto de forma mais sistemática por estudiosos como Stead, lá no finalzinho do século XIX, questiona seriamente a unidade literária do livro como um todo, com foco nos capítulos 4 a 7. A maioria dos especialistas hoje concorda que esses capítulos finais contêm acréscimos, suplementos, provavelmente do período pós-exílio, quer dizer, depois do retorno do exílio na Babilônia. Esses acréscimos refletiriam novas situações históricas, desenvolvimentos teológicos. Claro, existe debate sobre quais trechos são originais e quais são posteriores, mas a ideia de um processo editorial mais longo, essa é amplamente aceita. As transições temáticas muito abruptas são um sinal forte disso. Pensa na mudança drástica. A gente sai de um julgamento implacável nos capítulos 1 a 3, que culmina naquela terrível profecia da destruição total de Sião em 3.12, para, imediatamente em 4.1, uma visão gloriosa do futuro, com paz universal e Sião exaltada. Essa virada é muito acentuada, Isso sugere contextos diferentes e talvez vozes ou momentos de composição distintos. Há também passagens textualmente problemáticas. Um exemplo clássico é Miqueias 2:12-13, que traz uma promessa repentina de ajuntamento e esperança bem no meio de denúncias severas. Muitos veem ali uma interpolação, ou seja, uma inserção posterior, ou talvez um texto deslocado. E, talvez o ponto mais crítico, a menção explícita à Babilônia em Miqueias 4:10 como lugar de exílio e libertação. Isso causa uma tensão enorme se a gente pensa numa data do século 8 a.C., quando a Síria era a grande potência, a ameaça real. A Babilônia só se tornaria relevante bem depois. Isso aponta com muita força para uma autoria, ou ao menos uma edição, posterior à ascensão babilônica, depois de 605 a.C., a não ser que se recorra à ideia de profecia preditiva de longo prazo, algo que muitos na análise histórico-crítica, que busca entender o texto no seu contexto original, veem com certa cautela. As afinidades de linguagem e tema entre Miqueias 4:7 e Isaías 40:66, que muitos datam justamente do período pós-exílico, também reforçam essa leitura de uma datação mais tardia para essas seções de Miqueias. Entendo o seu ponto sobre a transição temática entre julgamento e esperança.
mas eu vejo isso de outra perspectiva. Argumento que essa estrutura não é por si só prova de múltiplos autores ou épocas distintas. Na verdade, esse padrão primeiro o juízo, depois a esperança, é recorrente na literatura profética hebraica. Os profetas, entendidos como porta-vozes de Deus, frequentemente articulavam tanto a dureza do julgamento divino contra o pecado, quanto a promessa final de misericórdia, restauração e redenção, muitas vezes com tons messiânicos. Miqueias, dentro do seu próprio ministério lá no século 8 a.C., poderia perfeitamente ter condenado as injustiças de seu tempo, capítulos 1 a 3, e, simultaneamente, apontado para um futuro de restauração gloriosa, capítulos 4 a 7. Isso não seria contraditório, mas sim um reflexo da complexidade da mensagem divina, que abraça a justiça e graça. A natureza fragmentária dos oráculos, como eu mencionei, ajuda a explicar essas mudanças de foco sem precisar postular séculos de distância entre as partes. Sim, porém a questão aqui não é só a presença dos dois temas, mas a forma como a transição ocorre, sabe? A intensidade dela e o contexto imediato. O final do capítulo 3, com Miqueias 3.12, é de uma desolação absoluta. Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulhos e o monte do templo um lugar coberto de mato. Parece um veredito final para aquela geração. E aí, sem respiro, o capítulo 4 já começa com a visão de Sião exaltada, centro do mundo, atraindo todas as nações para a paz. Essa justaposição é tão radical que levanta dúvidas legítimas sobre a continuidade autoral naquele ponto específico. Não se trata só de um padrão geral de juízo e esperança, mas da força e da localização dessa virada específica. Para muitos críticos, isso tem cara de uma costura editorial, posterior talvez, alguém adicionando uma palavra de esperança relevante para o pós-exílio logo depois da condenação pré-exílica. Mas essa justaposição não poderia ser exatamente a intenção do autor, um recurso retórico poderoso para contrastar a falha humana e o pecado com a soberania redentora de Deus que triunfa no final. Voltando aos indicadores de unidade que eu mencionei, os marcadores ouçam, o simbolismo do pastor, aquele recurso de interrupção-resposta, eles percorrem todo o livro, sugerindo um projeto literário unificado por trás dessas variações. Veja bem, eu reconheço esses elementos que você chama de unificadores, eles existem sim, mas eles não resolvem as tensões internas em passagens específicas que realmente parecem quebrar o fluxo narrativo e teológico de forma problemática. O exemplo de Miqueias 12:13 continua sendo muito significativo aqui. No meio de denúncias fortíssimas contra a opressão dos ricos e a ganância, 2.1 a 11, de repente surge essa promessa. Certamente reunirei todo Jacó. Sim, ajuntarei o remanescente de Israel. Eu os porei juntos como ovelhas num curral. É uma mudança abrupta para a esperança. Análises críticas detalhadas costumam listar várias tentativas de explicar isso sem quebrar a unidade. Alguns dizem que são palavras irônicas de falsos profetas, outros que é uma ameaça disfarçada de ajuntamento para castigo, outros ainda que são palavras genuínas de Miqueias, talvez deslocadas de outro contexto. Mas as explicações mais comuns hoje entre os críticos veem aí uma interpolação pós-exílica, uma nota de esperança futura inserida ali, ou talvez palavras de falsos profetas citadas por Miqueias, mas o texto não deixa isso claro, né? O ponto central é que essa passagem cria um ruído, uma tensão forte com a ideia de uma unidade fluida e orgânica naquela sessão. Contudo, a possibilidade de que essa seja uma interrupção deliberada, talvez pelo próprio espírito inspirador, quebrando o fluxo das ameaças com um vislumbre da misericórdia futura, não pode ser descartada só porque ela não se encaixa assim nas nossas expectativas de fluidez textual. Isso é teologicamente plausível dentro da dinâmica da profecia. A gente não deveria impor nossos critérios modernos de coesão linear a um texto antigo com suas próprias convenções, certo? Isso nos leva diretamente ao ponto sobre a menção à Babilônia em 4.10. Exatamente. Para muitos, essa é a prova de fogo. O texto diz claramente que o povo seria levado até a Babilônia e que ali o Senhor a resgatará. No século 8 a.C., o poder dominante era a Assíria.
Foi a Assíria que destruiu o reino do norte, Israel, e ameaçou Judá. A Babilônia só se tornaria o império que levaria Judá ao exílio mais de um século depois. Falar da Babilônia como lugar de exílio e redenção nesse contexto soa como um anacronismo, quer dizer, algo fora do seu tempo histórico próprio. Isso aponta com muita força para uma composição ou pelo menos uma atualização editorial durante ou após o período em que a Babilônia era de fato a potência dominante, século VII-VI. Recorrer à profecia preditiva de longo alcance para explicar isso, embora seja uma possibilidade dentro de uma leitura de fé para análise histórico-crítica, bem, parece uma solução um tanto conveniente para evitar a conclusão que o dado textual sugere. Não me convenço por essa linha de raciocínio, porque a própria ideia de profecia no Antigo Testamento inclui a capacidade de prever eventos futuros às vezes distantes. Comentários e estudos que defendem a unidade do livro frequentemente comparam essa menção à Babilônia com o caso ainda mais explícito de Isaías 44, 28 e 45, 1, que menciona Ciro pelo nome muito antes dele surgir historicamente. Limitar a capacidade profética apenas ao contexto imediato do profeta é impor uma visão filosófica moderna sobre o texto, uma visão que talvez ele mesmo não compartilhe. Se a gente aceita a premissa bíblica de que Deus pode revelar o futuro aos seus profetas, a menção à Babilônia, mesmo sendo uma potência futura na época de Miqueias, deixa de ser um problema insolúvel. Poderia ser um exemplo da presciência divina, mostrando que o ciclo de juízo e redenção iria além da ameaça assíria imediata. Mas você já parou para pensar como isso se encaixa nas relações com outros textos, especialmente Isaías? A semelhança impressionante, quase literal, entre Miqueias 4.1, 3 e Isaías 2, 2, 4, aquela visão do monte do Senhor atraindo as nações, é um ponto crucial. Além disso, as afinidades de temas e linguagem entre Miqueias 4:7 e a seção de Isaías 40:66, que muitos estudiosos chamam de segundo Isaías e datam como pós-exílica, são frequentemente usadas como argumento para uma datação também posterior dessas partes de Miqueias. Se Miqueias 4:7 conversa tão de perto com uma obra que a maioria considera pós-exílica, isso não fortalece a hipótese de que essas seções de Miqueias também pertençam a esse contexto mais tardio? É verdade que a relação entre Miqueias 4.1 a 3 e Isaías 2.2 a 4 é complexa, mas a dependência não é óbvia nem unidirecional. Alguns intérpretes importantes sugerem que tanto Miqueias quanto Isaías podem ter se baseado em um oráculo mais antigo que já circulava independentemente. Se for o caso, a semelhança não prova que Miqueias é tardio ou dependente de Isaías. Há quem argumente, inclusive, que o oráculo se encaixa até melhor no fluxo do livro de Miqueias do que no de Isaías. E, como eu já apontei, usar a datação de Isaías 40:66 para datar Miqueias 4:7 pode ser um argumento circular, já que a datação de Isaías 40:66 não é um consenso absoluto, né? Além disso, a gente não pode simplesmente ignorar os múltiplos paralelos, lembrando, são pelo menos 24 que Miqueias 4:7 tem com profetas que sabemos ser do século 8 a.C., como Uséias e Amós. Isso equilibra bastante o argumento baseado apenas nas semelhanças com partes de Isaías, cuja datação é ela mesma debatida. Então, para sintetizar minha posição, eu defendo que a visão tradicional da unidade do livro de Miqueias, como essencialmente obra do profeta do século 8 a.C., se sustenta bem. Os argumentos internos à estrutura que parece planejada com os chamados ouçam, os temas que percorrem o livro como o pastoreio, a linguagem e as referências históricas compatíveis com o período e os paralelos com outros profetas contemporâneos formam uma base sólida. As tensões textuais e as mudanças de tema, embora existam, podem ser compreendidas dentro do quadro de uma coletânea de oráculos proféticos que refletem a complexa mensagem divina de juízo e esperança, sem precisar recorrer a múltiplos autores ou a séculos de distância na composição. Para partes do livro certamente venham do Miqueias histórico, as evidências de rupturas temáticas fortes, especialmente ali entre 3 e 4, os problemas textuais pontuais como a referência à Babilônia em 4:10, que parece anacrônica, e a natureza
assim, disruptiva de 2, 12 e 13, somados aos paralelos notáveis com textos frequentemente datados como posteriores, Isaías 40, 66, levam a maioria dos estudiosos a questionar a unidade total. O modelo que vê o livro como resultado de um processo de composição e edição mais gradual, que talvez tenha se estendido até o período pós-exílio, parece explicar melhor a complexidade do texto final que a gente recebeu. Fica evidente, então, que a questão da unidade do livro de Miqueias não tem uma resposta simples, né? Envolve uma interpretação cuidadosa de pistas textuais, históricas, teológicas e diferentes pressupostos podem compreensivelmente levar a conclusões distintas. Sem dúvida. E é crucial ressaltar que ambas as abordagens, tanto a que defende a unidade original quanto a que propõe uma composição gradual, nos oferecem perspectivas valiosas. Elas nos ajudam a pensar sobre como o livro foi formado e sobre a profundidade da sua mensagem, que atravessa diferentes momentos históricos. Desde as críticas sociais contundentes lá no século VIII a.C., até a esperança persistente de restauração depois do trauma do exílio. Analisar Miqueias por essas diferentes lentes ilumina facetas distintas do texto e de suas interpelações duradouras sobre justiça, juízo divino e a esperança inabalável que, em última análise, aponta para Deus. Esperamos que esta conversa tenha contribuído para aprofundar a compreensão sobre este riquíssimo livro profético e as questões que ele continua a nos colocar.